Olá, quarto ano. Vamos então em História. Vamos pegar o nosso módulo 4, das páginas 240 a 244. Nós estamos trabalhando a imprensa no Brasil. Como os meios de comunicação são importantes para informar. Então, na página 240, nós temos dá-se a entender que é uma livraria, onde tem várias revistas, tem livros, né? Então, isso é muito importante, porque transmite conhecimento e também notícias. Na 242, nós temos o texto explicando sobre a imprensa no Brasil. A primeira revista feminina publicada foi em 1926. Ela foi voltada especialmente para o público feminino. Nós temos também, a 242, o jornal O Clarim da Alvorada. São jornais típicos da época, a partir de 1932. E naquela época, o meio de comunicação que era mais usado era o rádio. Aparelho de rádio, vocês vão ver uma foto da década de 1930. Esse meio de comunicação foi responsável por uma grande popularização da imprensa no Brasil, isso em meados do século XX. Por quê? O rádio, naquela época, era o meio de comunicação mais fácil de se obter, por ser mais barato. Então, toda a família, toda a casa tinha um rádio. E no rádio você não só ouvia músicas, como também vocês conseguiam se informar. Tinha notícias no rádio. Então, ali naquele momento, toda a família se reunia, não só para ouvir música, mas também para transmitir, saber das notícias. Depois vem o aparelho de televisão, lá a partir da segunda metade do século XX. E vocês vão perceber que essa foto é de um aparelho de televisão da página 243, muito antigo. Pesava, e a televisão parecia ser uma caixa realmente com uma tela. Esse tem uma foto que esse meio de comunicação chegou ao Brasil por volta de 1950. Então, poucas pessoas tinham esse aparelho de televisão em casa, porque era muito caro. E a TV era preto e branco ainda. Então, além de assistir a televisão ser uma novidade, ainda era em preto e branco a televisão. Então, quando nós lemos jornais e revistas, ou assistimos a um noticiário na televisão, estamos entrando em contato com a imprensa. Aí nós vamos rever. O que é a imprensa? A imprensa é um conjunto dos meios de comunicação que transmite notícias à população. Então, ela pode ser desde meio de comunicação que transmite notícias, TV, rádio, jornal, a internet. Todos são meios de comunicação que vai transmitir notícias. E é muito importante se informar sobre as notícias do nosso país e também do mundo. Agora, então, com essa pandemia, nós temos acesso a vários meios de comunicação. Podemos pesquisar desde a internet, ouvir o rádio e ver as notícias. Então, essa é a função da imprensa no Brasil. Os primeiros jornais, 244. Os primeiros jornais, por volta do início do século XIX, havia um jornal chamado Jornal Mensal, gente. Só uma vez por mês aparecia o jornal, chamado do Correio Brasiliense. Mas ele não era um jornal brasileiro. Ele era produzido na Inglaterra e chegava aqui no Brasil meio clandestinamente. O que é clandestinamente? Ilegal. Não tinha autorização oficial do governo para este jornal. Mas o primeiro jornal brasileiro foi chamado Gazeta do Rio de Janeiro. Ele era a primeira publicação jornalística impressa no Brasil, porque ela foi impressa no Brasil. E esse órgão foi criado pelo governo português Dom João. Então, foi na época de Dom João que foi colocado, a família real, quando chegou aqui no Brasil, foi o primeiro, em 1808, que era o Correio Brasiliense.
Aí nós temos todo o período da 245, vamos ler na próxima aula, todo o período, a linha do tempo, da importância, da influência do família real no Brasil, que criou também a Biblioteca Real, o Banco do Brasil e a imprensa régia. Por que chamamos de régia? Porque tem a ver com o rei. Foi criado em 1808 por Dom João. E hoje nós vemos que a televisão é um meio de comunicação bem mais fina, né? Quase que não pesa, pode praticamente ser carregada por uma pessoa. Mas antigamente não era assim. Então, o papel da imprensa justamente é isso: informar a população. E esse conjunto de meios de comunicação que transmite notícias, nós chamamos de imprensa. Antigamente, nem todos tinham acesso a esse meio de comunicação, principalmente aos jornais. Eram caros. Hoje em dia, os jornais quase ninguém mais usa o jornal. Quando nós queremos saber de notícias, nós acessamos ou a televisão ou nós vamos diretamente na internet pesquisar. Lá nós vamos encontrar na internet um resumo de todas as notícias do Brasil e do mundo. Todos os jornais, praticamente, que eram impressos, agora eles são chamados de jornais online, né? Você pode acessar pela internet e ficar por dentro do que acontece no Brasil e no mundo. Ficou mais acessível a informação. Então, por isso que eu falo para vocês, estar sempre pesquisando, vocês estão com dúvidas, pesquisem, vão à internet, que antigamente nós não tínhamos esse acesso, não tínhamos que pesquisar em bibliotecas, tinha em Bangu, Realengo também tinha bibliotecas, ou em livros, tinha que ficar lendo, procurando. Hoje em dia, não, você clica no seu telefone ou no seu notebook, qual que você quer saber, e rapidinho você tem a sua informação. Tem a sua imagem que você quer, tem o texto que você quer, um texto jornalístico que nós já vimos em português, que é onde traz informações, tem imagens e tem textos. Tudo isso chamamos de imprensa, esse meio de comunicação que nos fornece e nos transmite notícias. Ok, quarto ano? Para que vocês tenham entendido, vocês vão estar levando também um trabalhinho, entrevistando qual meio de comunicação que vocês mais gostam, qual programa de TV que vocês gostam de assistir, qual filme que vocês já assistiram no cinema. Então, procure responder com capricho, com uma bonita letra, afine a ponta do lápis, procurem botar nomezinho nas folhinhas, para nós podermos receber com carinho o trabalhinho de vocês. Tá bom? Então, beijos, beijos. Tchau, tchau. Quarto ano.